ali uma semana antes do Conversão Extrema ao vivo, eu estava participando do desafio do HB20 Aham. e eu fui fazer o print de resultado. Eu fui fazer o print de resultado achando assim, não, deve estar ali mais ou menos nos 20, cai. Enfim, fui fazer, estava 26. Eu disse, opa, tá na hora de fazer um post e ganhar mais um troféu. Opa! Fala, Tá me ouvindo, Thiago, Samuel? tô ouvindo bem? Aê, tô te ouvindo bem, tudo certo. E aí, Samuel, tá tudo certo? Tudo Você certo. fala de onde? Eu falo de Joinville, Santa Catarina. De hoje, mais um catarinense. Rapaz, eu entrevistei catarinense aqui nessa semana. Cara, que massa. Ó, eu queria que você contasse a sua história, né, de empreendedorismo, talvez junto com a sua esposa, que eu acho que você começou a aprender anúncios para a empresa da sua esposa, né? Contar, enfim, o antes, quando você decidiu empreender, decidiu começar a dominar os anúncios, atrair clientes, quando você me encontrou e o resultado depois disso. E aí, no Beleza. meio da sua história, eu vou te interrompendo e trocando ideias e fazendo perguntas e a gente transforma isso aqui num bate-papo informal. Fechado? Tranquilo, Show de fechado. bola. Então, vamos lá. Primeiro, como que eu te conheci, né? A minha esposa, ela se formou hipnoterapeuta Uhum. e ela precisava atrair clientes para a clínica. E na época a gente tinha acesso ao curso do Wendel e dentro do curso do Wendel tinha uma aula com você. Aham, E verdade. Wendel então Carvalho. assisti aquela aula, aprendi o básico ali do que dava para fazer, fui lá e fiz uma campanha, coloquei ela para rodar e a ideia realmente era ajudar minha esposa. Assim, o início a gente estava passando até por alguns problemas pessoais e tudo mais, era a ideia de reconstruir o casamento, de ajudar, de estar junto com ela, né? Então fiz ali, começou a dar Isso foi em resultado e passou pela que nossa ano? cabeça o seguinte: bom, isso foi em 2021. 2021. Show de bola. Massa. Então, ali em 2021, mais ou menos na metade do ano, a gente fez isso, começou a dar resultado, e aí o que que a gente pensou? Bom, se eu, Samuel, que sou um professor de química, conseguir esse resultado, uma agência, a Você é agência vai professor de conseguir. química, cara. Sou professor de Que química. loucura. Você E continua na profissão ou você já largou? continuo. Eu sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina. Que massa, cara. Show de bola. Aí eu fiz isso, nós contratamos uma agência. Contratamos uma agência para fazer o tráfego, investimos mais ou menos R$ 25.000 nessa agência e o resultado dela foi o mesmo, praticamente, que eu tinha obtido, se não até menos. E daí das duas coisas, né? Ou a gente tinha encontrado uma agência muito ruim, ou eu tinha aprendido alguma coisa naquela primeira aula que você dava lá no curso e nós decidimos, vamos investir nisso. Na época estava rolando um lançamento seu, aí já era janeiro de 2022, mais ou menos, e eu assisti as 4 aulas do lançamento, me empenhei assim, acabava a aula, eu virava a madrugada fazendo o que você tinha ensinado naquela aula. Passava para a próxima aula, mais uma madrugada fazendo. Aprendendo, tentando anotar o máximo, aprender o máximo. E quando chegou no domingo, né, domingo foi diferente, né? Eu fico Foi. fico até emocionado aqui. No domingo, você começou a falar de valores, Foi. né? E a minha busca, a minha mudança era justamente por isso, né? Buscando novos valores, buscando ajudar minha esposa e tudo mais. E domingo foi o que fez eu entrar no Conversão Extrema, né? Olha só. Não foi as aulas técnicas, não foi nada disso. Foi realmente quando você começou a falar de valores, eu lembro que você até hoje cita muito provérbios, né? E isso fez com que eu entrasse para o Conversão Extrema. Então eu entrei ali em janeiro, em fevereiro, final de fevereiro, início de março, eu fui sorteado para a mentoria na segunda-feira. Então, assim, foi muito rápido. A gente entrou, eu mal tive tempo, assim, de assistir algumas aulas e logo em seguida já fomos sorteados. Fechado. Então, a gente fez a mentoria ali e era na época que você pagava apoio ou eu pagava apoio, né? Verdade. Então,
Caraca, se o cara Acho que, fizesse acho que desafio, eu foi pagava 10. exatamente, foi bem nessa aí. Você disse assim, Samuel, você está disposto a pagar 10 apoios se você não cumprir todos esses desafios? E eu disse para você, não, eu quero aumentar a aposta, eu quero pagar 40 se eu não fizer o que eu tenho para fazer. E aí eu lembro Acho que eu que falei 40, eu lembro. Acho que eu né, lembro vagamente. Cara, 40 eu não ia conseguir nem a pau, meu irmão. eu expliquei para você, né, o que eu tinha feito na época do lançamento e tudo mais. E aí, beleza. E logo em seguida, nos próximos 30 dias, o consultório da minha esposa bateu os 25 mil. Então, assim, a gente fez a mentoria, próximos 30 dias, batemos os 25. E aí, eu lembro que depois, no mês seguinte, eu pensei assim, poxa, né? Se isso está dando certo para minha esposa, eu consigo ajudar outras pessoas, eu consigo transformar isso num negócio para a gente. E aí comecei a atender ali 3, 4, 5 colegas dela. Né? E a coisa começou a andar. Né? Isso foi ali por abril, maio de 2022. Só para entender. Aí você começou a prestar serviços de tráfego pago. Exatamente. E a partir dali, foi Uhum. assim, foi algo exponencial, assim. Aqueles 4, 5 me indicaram para outros 2, 3. Chegou uma hora que eu disse, nossa, uma urgência não dá mais conta. Preciso profissionalizar isso. Isso foi mais ou menos ali por setembro do ano passado. Aluguei um espaço para agência, contratei uma pessoa. A minha esposa sempre dá muito suporte, vamos fazer. E isso me ajudou bastante também. Né? Eu acho que a gente não é nada se a gente não tem um suporte, né? É verdade. E montamos a agência, começou a chegar mais clientes, eu cheguei a atender 25 clientes sozinho, Cara! sendo professor de química. Ali, uma semana antes do Conversão Extrema ao vivo, eu estava participando do desafio do HB20 Uhum. e eu fui fazer o print de resultado. E eu fui fazer o print de resultado achando assim, não, deve estar ali mais ou menos nos 20, cai. Enfim, fui fazer, estava 26. Eu disse, opa, tá na hora de fazer um post e ganhar mais um troféu. Cara, cara, você é comprometido mesmo, cara. Parabéns. Eu fiquei muito feliz em ouvir essa história, porque lá o povo assim, tem muita gente cheia de desculpas. E você, cara, mesmo trabalhando como professor, montar uma agência, cuidando da empresa da esposa e ainda, assim, você começou falando, né, com problemas pessoais, porque a gente, eu costumo dizer que o sucesso começa dentro de casa e a gente tem que, né, gerenciar tudo e não é fácil, não é nada fácil. E eu costumo falar aqui nas minhas lives, porque eu acho importante, né, que o Conversão Extrema ele não é só uma mentoria de tráfego pago, de anúncio online. E eu sei que o pessoal de fora Certeza. não sabe disso, né? Pô, só vou aprender a criar uma campanha, uma landing page. E eu queria falar, assim, com você, falar desse assunto. O quão importante foi para você um crescimento também na área pessoal. Porque a gente fala no Conversão Extrema, a gente vem realmente muito forte com essa bandeira de princípios, valores, integridade, Uhum. um crescimento familiar, cuidado. E por isso que eu faço questão de sempre levar minha família nos eventos, sempre mostrar isso, porque quando você cuida da sua casa, da sua família, é, e eles estão do seu lado, cara, fica tudo mais fácil, né? E também o maior empreendedor, aquele empreendedor de fracasso, é o cara que conquista muito dinheiro, mas perde a sua casa. E isso acho que foi importante para você na jornada, né? Por isso que eu falo que conversão extrema não é conversão só de venda, é conversão na Uhum. vida mesmo. O que você pode somar sobre isso, seus aprendizados desses últimos meses e anos sobre isso? Então, Thiago, o meu caminho antes, eu acho que era ser esse cara que ia faturar muito e ia perder a família. Eu sempre fui 100% focado no trabalho. Né? Sempre me dediquei demais em tudo que eu faço, assim, dou uma energia, me dou totalmente para isso, né? E na época, né, do lançamento do Conversão Extrema, enfim, tinha o seu lançamento, tinha outros lançamentos acontecendo, e a diferença foi aquele domingo, em que você começou a falar de valores e tudo mais, e eu entendo que a gente precisa estar nesses ambientes onde esses valores, esses princípios, eles estejam presentes. E quando no domingo você começou a falar dos valores, dos princípios e tudo mais,
Essa, para mim, foi a esse foi o diferencial, Uhum. né? Entre contratar o A, o B, o C, ou entrar para conversão, não. Conversão extrema é um lugar onde tem os princípios, tem os valores, né? Isso certamente contribuiu para a minha vida pessoal demais, assim, em todas as mentorias também, que você faz ali na segunda-feira, isso fica muito claro para todo mundo, né? Quando a gente, às vezes, está assistindo a mentoria, você está explicando para as pessoas o que fazer e tudo mais, e o principal que você sempre fala, ó, você precisa ser verdadeiro, você precisa entregar aquilo que você está falando, né? Não adianta fazer um anúncio que vai gerar um monte de vendas, mas que depois vai acabar te prejudicando depois. Toda essa questão de valores é o que, na minha opinião, é o diferencial do conversão extrema. A parte técnica, de repente, você teria em outros cursos e isso poderia acontecer, enfim, com outras pessoas, mas essa parte de valores é o grande diferencial do conversão extrema. A família que se forma ali dentro, né? E depois, agora com o Extremo Black ali, a gente praticamente se conhece, né? Conversa pelo grupo do Telegram e é diferente, né? É um ajudando o outro, não é ninguém tentando passar a perna em ninguém, é todo mundo colaborando, falando o que está dando certo para si e esse é o diferencial, né? Cara, e é importante esses ambientes para o nosso crescimento, porque se você participa de ambientes ruins, né, vamos dizer assim, que incentivam aí, enfim, cara, você acaba sendo influenciado. Essa é a verdade. Então, tome muito cuidado da sua atmosfera. E para encerrar, Samuel, eu queria que você desse um conselho. Quem está nessa live aqui, começando do zero. Imagine você, talvez um ano e pouquinho atrás, participando dessa live. Qual conselho você gostaria de ter recebido? Um conselho só, hein? Para quem está Uhum. começando o absoluto zero. E aí? Eu acho que esse conselho é um conselho meu, é um conselho seu. Vá para o campo de batalha. Não tem outra maneira de você aprender, não tem outra maneira de você atrair novos clientes se você não for para o campo de batalha e ficar lá, não, eu quero concluir 100% do curso, eu quero isso, quero aquilo, e você não vai lá e dá a sua cara a tapa. Tem que ir para o campo de batalha, tem que colocar a campanha para rodar. As primeiras vai dar um friozinho na barriga, dá, e dá até hoje, né? Cada campanha que você sobe até gerar as primeiras vendas, até gerar os primeiros leads, sempre dá aquele frio na barriga, é normal, você tem que ser comprometido também com o orçamento do cliente, mas precisa ir para o campo de batalha. Eu acho que isso é essencial. Então, quando você falou, eu lembro da mentoria assim, Samuel, vai lá, faz, coloca as campanhas, acredita. Cara, foi exatamente o que eu fiz. Saí daquela campanha, daquela mentoria, fui lá, subi as campanhas, 30 dias, resultado. Cara, tem que ir para o campo de batalha, tem que fazer a coisa funcionar. Show de bola. Galera, o campo de batalha é a melhor escola. Cara, muito obrigado de verdade. E eu desejo todo o sucesso do mundo. Como é que é o nome da sua esposa? Lidiane, Lidiane, Samuel, que Deus abençoe vocês, a casa de vocês, amém. que vocês alcancem ainda mais prosperidade em todas as áreas, cara. E as nossas micro decisões mudam completamente o nosso futuro. Parabéns por você arriscar, né? Mesmo com frio na barriga, mesmo com medo. E tudo isso é só o começo. Parabéns e tamo junto até o fim, cara. Valeu, Thiago. Valeu, Obrigado por tudo. tamo junto.